Bora ver. Elementar, a cidade mais inútil do Brasil. 93% depende do Bolsa Família. Ai, o Bolsa. Sabia que tem uma cidade brasileira onde praticamente todo mundo vive do Bolsa Família? Em Itaubal do Piririm, no Amapá. 93% da população depende do programa pra... Caraca, uma cidade inteira feita só pra votar no Lula. Parabéns, os caras é gênio da engenharia humana, mano. Vamos criar uma cidade, gente, só pra votar no Lula. Bota lá, eu vivo ali, ó lá, cara ali. Você não vive, mas você gostaria. Hoje você já sabe qual que é a cidade do seu sonho. Itaubal, a cidade mais fodida. O que à primeira vista parece até um erro. Mas não é. Nós trabalhamos e pagamos impostos que bancam a cidade inteira e existe uma dependência total de repasses federais. E não só para as famílias, mas também pro próprio... 90%. Mano, a cidade só existe. Vocês têm noção que 90%? Cara, eu não tô nem brincando, gente. Criaram uma cidade só pra votar no Lula. É isso, é literalmente isso. 90% da renda só vem de um benefício. Caraca, cara, essa cidade era pra ter sido absorvida por cidades locais. Não devia nem ter sido criada, porque ela não justifica. E é justamente aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. Inacreditável. Porque quando quase ninguém trabalha, quase ninguém produz e quase ninguém paga imposto, alguém ainda precisa bancar uma prefeitura inteira. Isso inclui o gabinete do prefeito, secretarias, vereadores, servidores. Isso chama cabide de emprego, pessoal. O que a turma faz? Cria uma cidade que nem justifica uma cidade, teria só mais um bairro, pega um bairro abandonado de uma cidade e fala assim, esse bairro agora é uma nova cidade. Nada justifica, mas se a gente criar uma prefeitura do nada, a gente vai ter várias vagas de emprego, cada uma ganhando 10 mil, 7 mil, 20 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil. E aí, ó, alegria. Carros oficiais, etc. Tudo isso continua existindo e custando muito caro para todos nós, mesmo sem uma economia real por trás. Como uma cidade inteira pode funcionar assim? E seria essa a cidade mais inútil do Brasil? Itaubal tem cerca de 6 mil habitantes. E desses 6 mil... 6 mil habitantes? Caralho, cara, 6 mil habitantes no... Nossa, cara. Uma cidade, 6 mil só. 5,6 mil fazem parte de famílias inscritas no programa. Quase todo mundo. Mas o mais importante é o que vem depois. Existem apenas 29 pessoas com carteira assinada em toda Itaubal. 30 pessoas com carteira assinada, meu nobre. O resto é funcionário público. A não ser que esses 29 sejam só os funcionários públicos. Caralho, mano. Olha o show de Truman aí, gente. É o show de Truman aí, ó. Tem que falar que é Blue todo dia. É isso aí, tem que falar que é Blue. Meus pais moram numa cidade com 5 mil. A mesma família tá na prefeitura há mais de 30 anos. Caralho, 5 mil pessoas, cara. Cacete, eu morava numa cidade pequena de 200 mil pessoas. E é uma cidade pequena. A cidade é cidade não é um, mas é pequena. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Isso significa que a cidade inteira opera com um emprego formal para cada 215 moradores. Não existe economia ativa, nem geração de renda e nem mercado de trabalho. Não tem economia, mano. É tipo uma prefeitura que não precisava nem existir só pra gastar dinheiro. Cara. Algo tão fora da curva que deixa óbvio que algo tá profundamente errado. Como essa cidade vive? O IBGE registra menos de 80 veículos no município, o que equivale a 13 carros por cada 1.000 habitantes. 80 veículos. Caralho. Cerca de 13 carros para cada 1.000 habitantes. O desenvolvimento é similar ao de um país miserável. E os números confirmam exatamente. É tipo uma cidadezinha da África, o equivalente do desenvolvimento. A renda anual por pessoa então... menos poluída aí, tá vendo? Claro. Cidade eco, né? 80 carros. Itaubal gira em torno de 15 mil reais. 15 mil reais por ano, pouco mais de 1.200 reais por mês. Claro que essa média é puxada pra cima por conta dos verdadeiros. Mano, por 1.200 reais, se você estiver no interior do Brasil, dá pra você viver deitado na rede. Comendo farinha com carne seca de vez em quando e fruta plantada na terra e galinha criada e comendo ovo. Se você quiser uma vida bem deitada na rede, dá pra você passar. 1.200 ao mês, ó, que deve ser do benefício. A média é 1.200 ao mês, ou seja, todo mundo recebe benefício e recebe mais ou menos 1.200. Que deve ser o benefício, mais umas 2, 3 crianças. Dentro desse mesmo território pobre, o prefeito recebe 173 mil reais por ano. Ai, ó o prefeitão aí, ó. O maluco tá aí só pra receber. É um contraste que salta aos olhos. Enquanto a cidade inteira vive com renda de país pobre, brabo. O topo da... Brabo, filho. O prefeitão pegando os seus capazes de 29 carteiras assinadas serem tudo de mendigo. Eu acho que é tudo algum lugar que vende salgado e açaí. Os lugares que vende salgado e açaí, esses aí tá com a carteira registrada. Itaubal foi moldada para ser dependente de repasses do dinheiro dos seus impostos. Exato. Uma cidade sem empregos, sem frota, sem atividade econômica e extremamente dependente de repasses não se sustenta sozinha. Mas a máquina pública continua lá. De gabinete vida, completo, mano. secretarias, folha de pagamento, vereadores e emendas. Aí, ó.
a prefeitura aí, gente. A prefeitura aí. Quanto que custa essa prefeitura aí? Papo de milhões essa prefeiturazinha aqui, ó. Aqui é a prefeitura toda. Foda-se, mano. O país do foda-se, mano. Faz o L, enfia o dedo no cu e gira. Tudo funcionando numa cidade onde A cidade. Olha a cidade. Isso aqui é a cidade toda. Mano, isso aqui é a porra da cidade toda, ó. Bairro principal, bairro da prefeitura no meio, bairrinho lateral ali, mais um bairrozinho ali, ó. Isso aqui é tudo. Aí Cosme, eu não falar assim da África. Salve Amazônia. Salve-se a céu. Cidade laranja do Lula. Cara, deve ter várias por aí, hein, mano. Cosme perdeu a linha, ô louco, qual é? A gente acha que vota em alguma coisa, é tudo negociata. Tudo negociato, tudo vendido e comprado. praticamente ninguém produz e onde quase não existe E arrecadação. é isso aí, e vamos dar risada, né? A vida é bela. Vamos ser felizes aí, ó. Como alguém pode olhar pra esses números e Vamos dar achar risada. normal que 93% da cidade Olha lá, meu, não tem nem gente pra fumar maconha, pra vender droga nessa praça aqui de tão abandonada que é a cidade. Se fizeram essa praça aqui, ó, a turma nem aparece. Caralho, menor. Inventaram a cidade só pra receber benefício, menor. Olha lá, não tem um nóia deitado pra dormir nessa praça. enquanto o topo do poder recebe salários tão altos. E será que essa estrutura política local não se beneficia dessa pobreza permanente? Mas antes de responder isso, eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos como esse, expondo problemas do nosso país, pode gerar incômodo, especialmente quando se trata de um assunto tão sensível como política e assistencialismo. Por isso, eu sempre alerto outros criadores de conteúdo, sejam eles meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. Mas dá pra criar bons conteúdos com vídeos simples e transformar isso em um negócio, sem esse risco. Por exemplo, olha esse vídeo aqui falando sobre algo simples. Por que existe tantos condomínios no Brasil? Por que existe tantos condomínios do Brasil, cara? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ele fez mais de 300 Cidade mil é um visualizações. bairro. É, porra. 2, 3 bairros dá 6 mil. Carolina, parece que não, mas dá. Ou esse outro que responde a pergunta: por que não fazemos estradas como os americanos? Que no primeiro mês fez quase 1 milhão de visualizações. Vídeos como esse são simples de fazer, rápidos e podem gerar de 5 até mais de 50 mil reais em alguns casos. Se você quer entender como eu faço isso e como você pode fazer, eu criei uma masterclass chamada o Engajamento Invisível. Para assistir é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Quando a gente abre o orçamento de Itaubal, a sensação é a mesma de olhar para uma cidade que existe no papel, mas que não existe na prática. Porque quem vê de fora imagina que com tão pouca atividade econômica, a estrutura pública seria mínima. Mas é o contrário. A máquina é grande, cara, inchada e depende quase integralmente do dinheiro que vem de fora. Ou seja, uma cidade do governo. 6 mil pessoas de um lado, só existindo. E eles, beleza, temos uma cidade, dá-lhe recursos. Bora, filho, vai. Os disponibilizados no portal do Bolsa Família, no mês de novembro de 2025, o município de Itaubal teve 2.000 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, 5.640 pessoas beneficiadas, e totalizando um investimento de R$ 1.473.147 e um benefício médio de R$ 736,94. Não consegui puxar a informação do ano inteiro, mas usando esse número como base, são pelo menos 16 milhões de reais por ano. Pega 6 mil pobres fudidos. Tudo na merda. Cria uma prefeitura, ganha 6 milhões, gasta 3 pra pagar os laranjas da prefeitura, pega o grosso e repineja. E essa masterclass do Cosmo você toma agora, receba. E isso direto do governo federal para o bolso de cada pessoa. Nossos impostos também sustentam a prefeitura, que administra a cidade para toda essa população inativa. A previsão orçamentária de 2024 apresentava uma receita líquida de pouco mais de 20 milhões de reais. Parece muito para um município tão pequeno. E esse número não diz quase nada sobre a realidade. 20 milhões. Porque desse valor todo, menos de 800 mil reais vem de arrecadação própria. IPTU, ISS, taxas, multas, tudo somado. Arrecada 800 mil e gasta 20 milhões. Braba. O resto é repasse federal. 20 milhões o custo de uma prefeitura. É dinheiro que chega porque a cidade não consegue gerar por conta própria. E aí entra o dado que mais me perturba nisso tudo. Itaubal tem apenas 29 moradores com carteira assinada. Como é que um lugar assim... 29 moradores com carteira assinada. Caraca, 200 funcionários públicos. Só que o problema não é só a falta de arrecadação. O problema é o tamanho da máquina que precisa ser alimentada. Segundo dados levantados pela Caravela, A turma mora no meio da floresta. Da floresta. Não justifica uma prefeitura. É só pra farmar dinheiro. Farmar ganhas. Segundo dados levantados pela Caravela, o PIB da cidade é de cerca de 87,9 milhões de reais, sendo que 72,7% do valor adicionado advém da administração pública. E é aí que tudo começa a ficar estranho. A Câmara Municipal, por exemplo, que é onde trabalham os vereadores da cidade, consome quase 800 mil reais por ano. São 9 vereadores, de acordo com o portal deles. Por que uma cidade desse porte precisa de uma estrutura legislativa desse tamanho? Os vereadores que são do legislativo servem para propor leis municipais e para fiscalizar a atuação do executivo. Esses 9 malucos custam 800 mil reais. Em cima de 6 mil pessoas que moram no meio do mato. Brabo. Palmas pra isso.
Palmas pra isso, palmas pra estrutura pública braba. Cosmo tá quase virando eleitor do 9D. Quando o Pix cair na conta, eu faço ele. Eu quero o mesmo contrato que o Felipe Neto ganhou. Não vou aceitar menos, hein? Cosmo, cria um canal pra fazer só live de política. Não, mano, não quero me meter nessas paradas. Isso aí dá morte no Brasil, mano. Vocês não assistiram O Senhor das Armas? O negócio de política mata, mano. Para com isso, credo. De uma estrutura legislativa desse tamanho. Os vereadores que são do legislativo servem para propor leis municipais e para fiscalizar a atuação do executivo, que é o prefeito e seus encarregados. Atualmente, a página que registra as proposições e projetos dele está vazia. Ou seja, é meramente ilustrativa. Eles não fizeram nada em 2025, que foi o primeiro ano de atuação desde que foram eleitos em 2024, ou o estagiário esqueceu de colocar no site. O gabinete do prefeito também aparece com quase R$500 mil em despesas anuais previstas para 2024. Brabo! Em uma cidade onde a renda média anual por pessoa é de R$15 mil, o gabinete sozinho custa 70% de tudo que é arrecadado com impostos no ano inteiro. Isso pelo menos se tratando do prefeito anterior. O atual, que não atualizou o portal da transparência, foi eleito em 2024. O prefeito custa 70% da renda da cidade. Brabo. Gabinete do prefeito, fi. Cocaína e vagabundas. Com 5.252 votos de 8.242 votos válidos. Você é de esquerda ou de direita, Manuel? Eu sou mais na minha, né? Isso significa que nos dias das eleições, mais de 2.000 pessoas se deslocaram de outras cidades para votarem em Itaubal. Uma cidadezinha a mais de 1 hora da capital. Como administrador e gestor do município, ainda mais um 10 se deslocaram. Isso significa que nos dias das eleições, mais de 2.000 pessoas se deslocaram de outras cidades para votarem em Itaubal. Uma cidadezinha... 2.000 votos vieram de outras cidade? Como? O quê? Por que alguém iria pra Itaubal pra votar lá? Se não fosse em troca de um pão com mortadela. Locaram de outras cidades pra votarem em Itaubal. Uma cidadezinha a mais de 1 hora da capital. Como administrador e gestor do município, ainda mais um minúsculo desse, no pátria amada. mínimo, era de se esperar que a prefeitura teria um controle transparente e mensal de tudo. Mas não é bem assim. O portal tá desatualizado desde dezembro de 2024. Ou talvez isso seja trabalho da... Você pode cadastrar seu título em outra cidade, Brasil. Mas é que é muito estranho quando você, né, tá indo pra uma cidade no meio do nada pra votar lá, sabe? Qual é o seu interesse? O brasileiro não é interessado em votar nem por ele mesmo, quanto mais pros outros. Então eu acho que pagaram mortadela com pão com queijo e mortadela pra eles ir pra lá e votar lá. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Esse departamento ultrapassa R$2.500.000 em gastos. E eles têm tanto trabalho que após a entrada do R$2.500.000... Me deixa incrédulo. A cidade rende 800 mil. A ficha, 20 milhões. Caraca. Secretaria de Município de Administração de Finanças, 2.500. Obra e Serviço, 1. Desenvolvimento de Educação Básica, 5.600. Fundo Município de Saúde, 4.800. R$500.000 em gastos. Rapaz. E eles têm tanto trabalho que após a entrada do novo prefeito, a secretaria foi dividida em duas. E agora são a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento, Finanças e Tecnologia da Informação. E isso é só o começo. Voltando aos gastos, segundo dados abertos do Portal da Transparência, em 2024, haviam 651 servidores ativos na cidade. Isso em um município que tem menos de 80 carros registrados, quase nenhuma estrutura urbana e praticamente nenhuma empresa funcionando. Quando você olha a folha de pagamento completa, aí o cenário fica ainda mais explícito. São quase R$10 milhões só com o pessoal do Executivo e do Legislativo. Quase metade do orçamento inteiro. É como se a metade do orçamento é só com o Executivo e Legislativo, que é gente da Justiça. É totalmente Senhor das Armas. É tudo comprado. É tudo corrupto, tudo corrompido. Se existisse. É tudo vendido, é tudo fudido. O cara nem esconde que tá roubando. Nem esconde mais. Nem esconde. 20 milhões numa cidade que rende 1 milhão e foda-se. Nem justifica. 10 juízes numa cidade de 6 mil pessoas. E tome. Pra pagar a própria cidade. E só. A lista de unidades administrativas reforça essa ideia. São 19 estruturas diferentes entre secretarias, fundos e órgãos. 20 agora no novo mandato. Para uma cidade de 6 mil habitantes, com 29 empregos formais e com menos de R$800 mil de arrecadação própria. Se não há economia real, se não há arrecadação, se não há mercado de trabalho, então para quem essa máquina foi construída? É impossível não notar que quanto maior a dependência da cidade dos repasses, maior também a força política de quem controla esses repasses localmente. Prefeito, vereadores e secretarias, todos eles aparecem como parte de uma engrenagem que precisa continuar girando. Eles são os representantes de uma cidade que não entrega desenvolvimento, mas que continua... Cidade só tem uma rua só. Olha lá, meu nobre. Aí a cidade aí, ó, meu nobre. Caralho. 20 milhões, meu nobre. Pegaram... Mano, isso aqui podia ser facilmente um bairro só. Funcionando perfeitamente quando o assunto é salário, repasse. Como esses relatórios não chegam na União? Como? Deve chegar
pagar, mas né, a União deve ser comprada também. É só você sair comprando. Ó, é 20 milhões que passa por aqui. Pô, você não pode dar 500 mil na mão de um juiz lá do Supremo? Ô, deixa passar nós aí, cara. Juiz do Supremo, autorizado. Cidade criada. Cabaceira do meu pau. Foda-se. Goiânia, interior. 20 milhões de orçamento. E estrutura administrativa. E aí a gente começa a perceber um padrão. Quanto menos a cidade produz, mais ela recebe. Quanto mais dependente ela é, mais indispensável se torna a estrutura política que administra essa dependência. Uma cidade que arrecada pouco, produz pouco e depende de tudo, mas que mantém uma máquina pública que custa muito, e muito acima do que qualquer lógica financeira permitiria. Então, como justificar 1 para 20. ficar um município inteiro operando Caralho. nesse desequilíbrio permanente? Depois de olhar para os números de Itaubal, bate uma sensação incômoda. A porra da cidade inteira numa foto. Como que explica? O que acontece se cortar o benefício de todo mundo dessa cidade? A cidade entra em colapso. Agora que a cidade foi criada, estamos presos ao sistema dela. A turma tá dependente de pão e leite da prefeitura. Se você tirar isso aí, eles entram em colapso. Vai ter gente matando um ao outro com facão nas ruas de Itaubal. Me dá o cartão do Bolsa Família! Cosmo. Oi. É isso que você queria mandar? Vai ter gente cortando a cabeça dos outros com facão. A cidade não tem para onde crescer dentro do modelo atual. Itaubal funciona como município, mas não funciona como economia. Existe oficialmente, mas não existe de forma autônoma. Itaubal, do jeito que tá, não fecha a conta. E aí eu preciso questionar algo que vai incomodar muita gente. Uma cidade assim deveria continuar existindo no papel? Existem alternativas. Algumas menos radicais, outras mais próximas do que o bom senso indicaria uma situação extrema. Uma delas é a regionalização de serviços. Em vez de cada município pequeno manter uma secretaria própria, uma frota própria, um prédio próprio, tudo poderia ser compartilhado com cidades vizinhas. Educação, saúde, transporte, obras e outras funções que não precisam de 20 estruturas separadas para atender 6 mil pessoas poderiam ser divididas. Muita coisa poderia ser centralizada em um polo regional, reduzindo custos e evitando que cada cidade com baixa arrecadação tenha que sustentar um mini estado particular. Outra opção é a gestão compartilhada, onde um município maior absorve funções administrativas de um menor. É uma solução comum em países que têm muitos pequenos povoados e serve exatamente para evitar que localidade. Exatamente, seria só mais um bairro de alguma cidade local. Pra que criar uma cidade? Mano, agora parando pra pensar, eu morei numa cidade no interior da Bahia, na minha infância, tão fodida, que ela chamava Pedra de Lagedão. Ela era só uma cidade colada com uma cidade que era uma cidade de verdade, chamada Lagedão. Era só Pedra de Lagedão. Certeza que aquela porra era só um cabide de emprego, porque era uma cidade feita por 4 bairros, mano. 4 bairros. Pedra de Lagedão. Então tinha a cidade Lagedão e tinha uma pedra do lado. Aí a turma, olha lá. Vamos criar uma cidade em volta dessa porra aí, ó. Mais 20 milhões no bolso. Foda-se, farmar dinheiro. E o brasileiro que se foda. Mano, uma cidade toda fodida, chão de pedra batida, tamanho de 4 bairros. A turma pegava leite, comida na prefeitura. Uma vida de merda. Canavial. Cosmo é baiano. Sou parte baiano. Por isso eu tenho lugar de fala. Eu sei o que é essa merda. Eu sei o que eu tô falando. Inviável dependam eternamente de repasses para pagar salários e prédios vazios. Mas existe a alternativa mais direta e talvez a mais difícil de discutir publicamente: a extinção do município. Simplesmente incorporar Itaubal a uma cidade maior, unificar câmaras, gabinetes, administrações, A câmera e o gabinete aí, ó. e estruturas que hoje não A fazem câmera e o sentido gabinete. isoladamente. É polêmico, claro, mas ia acabar com o discurso político local. Quando uma cidade funciona apenas como endereço administrativo, sem atividade econômica, sem autonomia e sem capacidade de se sustentar, essa solução entra sim na mesa. E ainda há um último ponto, e talvez o mais importante de todos: como sair do ciclo de dependência. Porque enquanto a população não Ninguém tirou foto com esse eu amo Itaubal. Não tem uma foto no Instagram. Porque enquanto foda, a população é não foda, tiver é a foda. oportunidade real de trabalhar, estudar, produzir e gerar renda, nada muda. O Bolsa Família continua sendo essencial para a sobrevivência, isso os dados deixam claro. Mas ele não pode ser a única estrutura econômica de um município inteiro. Não pode ser o começo, o meio e o fim. Programas de qualificação profissional, incentivo à agricultura familiar, pesca, Let me manejo go. sustentável e até iniciativas de turismo, tudo isso poderia ajudar a reduzir a dependência. Gerir uma administração que estivesse comprometida com o desenvolvimento real e não apenas com a manutenção da própria máquina. E também não adianta nada ter esse monte de nome bonito para incentivar as pessoas se elas próprias estão acomodadas. A mudança exige que as pessoas queiram se virar por conta própria, trabalhar, empreender, criar alguma coisa e gerar valor para a cidade e para o país.
E certamente o caso de Itaubá não é o único. Ele expõe um modelo de estado que há décadas cria municípios sem base econômica, multiplica estruturas administrativas e perpetua dependências que beneficiam poucos e estagnam muitos. A Confederação Nacional de Municípios fez uma análise do PIB das cidades em 2016 e constatou que 2.725 dos 5.570 municípios do Brasil tiveram como principal atividade econômica a administração pública. 2.700 de 5.500? A principal atividade é a pública? É funcionário público? Isso significa que praticamente metade das cidades no país não se sustenta. Sério? Do país inteiro? Caralho! Metade do país, meu nobre. É metade do país. Caralho, gente, olha isso, mano. Ô, louco, cara. Nossa, é pior do que eu pensava, turma. Mano, metade do país, metade das cidades do Brasil, a maior atividade é o funcionalismo público. É imposto girando, não é gente empreendendo. Cara, eu acho que isso aqui devia ser preocupante, menor. Eis a questão. Isso mostra que Itaubá não é um ponto fora da curva. É só um exemplo explícito de um sistema que falhou. Eu chamei no início a cidade de inútil, mas eu não quis dizer que as pessoas são inúteis. Pelo menos não todas. Os representantes dessa estrutura inteira baseada na mamata são os principais. E não quer dizer que a população seja inocente. Parece uma situação surreal, mas andando pela cidade pelo Street View no Google Maps, com imagens de 2012, parece que a situação já estava se encaminhando para... Vereador Correia, 27.380. Olha o vereador Correia aí, ó. Olha o bigodão dele. Será que ele tá no meio dessa mamata aí? O maluco ganha 10 mil numa cidade que não... Uma cidade que tem 6 mil habitantes, ele ganha 10 mil reais. As poucas ruas da cidade repletas de faixas de políticos fazendo campanha para as eleições. Uma cidade onde... O maluco morando numa casa de madeira, mano. Com bagulho de política. Vai se fuder, cara. Que lugar fudido. onde nada mais acontece. E depois Mano, bagulho de madeira. de ter visto isso e todos esses dados, é óbvio que tem mais cidades numa situação parecida. Você sabe de alguma? Ou mora em uma delas? Comenta aqui abaixo que eu vou atrás. Para assistir a minha nova Masterclass chamada Engajamento Invisível e entender como eu faço para transformar vídeo simples em um negócio, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou no link fixado nos comentários desse vídeo. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. É só sacanagem. Likezão no Elementar. Muito bom, muito bom. Gostei, o Painrace. Gostei, mano. Vamos ver mais vídeo do Elementar mais pra frente. Infelizmente, né, é um vídeo um pouco mais reflexivo sobre uma das sacanagens que fazem por aí, mas é importante que a gente saiba disso, pra gente ter noção. Isso acontece pelo mundo, gente, né? Para não soar que eu falo muito mal do Brasil, isso acontece pelo mundo. O Brasil, né, é só mais um lugar onde pobre é passado pra trás. Novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma, é só mais um esquema. Quem acredita no Brasil continua, quem não acredita, luta pra sair e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um no seu caminho.